Provérbios capítulo 16, a partir do versículo 1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. O tema da mensagem é Conselhos para o Ano Novo. E tem um ditado que diz que se conselho fosse bom, ninguém daria, venderia. Em partes eu concordo com esse ditado popular. Quando os conselhos partem de homem para homem, aí sim, nós podemos até ficar um pouco arredios, com o pé atrás, porque nós sabemos que os conselhos humanos, eles são falíveis, eles podem falhar, mas os conselhos divinos, estes são infalíveis. Deus, Ele não nos aconselha para o mal. Assim como um pai natural tem bons conselhos para dar para os seus filhos, assim também o nosso Pai Celestial, Ele está sempre nos aconselhando, sempre nos ensinando, sempre nos apontando a direção a qual nós precisamos trilhar. A Bíblia fala que um dos nomes do nosso Deus é justamente o conselheiro. Lá em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro. Então o nosso Deus é um maravilhoso conselheiro. Se você quiser ser bem sucedido em todas as áreas, atente para os conselhos divinos. Fique atento para as direções que Deus aponta para que você seja bem sucedido. Nós podemos fazer muitos planos, como diz o texto aqui em Provérbios no capítulo 16. O coração do ser humano pode até fazer planos, mas a resposta certa sempre vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas é o Senhor que sonda o que está por trás dos seus caminhos. Aí no versículo 3 diz: entrega as tuas obras, entrega os seus planos, entrega os seus sonhos ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. E no versículo 9 fala que o coração do ser humano traça o seu caminho, traça os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Então, sem mais delongas, nós vamos falar aqui bem objetivamente alguns conselhos para o ano novo. Conselhos que têm como o intuito de nos edificar, de nos fortalecer, de nos abençoar. Eu não sei como que foi a sua vida no ano de 2020, mas uma coisa eu sei: para nós melhorarmos como ser humano, como pessoa, como filho, como pai, como marido, como esposa, como servo do Senhor, nós precisamos estar atentos aos conselhos que Deus tem para nos dar na sua palavra. Então, o primeiro conselho para o ano novo, para mim e para você: nós precisamos buscar mais a Deus. Precisamos buscar mais a Deus. Jeremias diz assim, lá no capítulo 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, e eu te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isaías, no capítulo 51,
55, no versículo 6, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está por perto. Então, primeiro conselho divino para mim e para você, para o ano que vem, é: nós precisamos buscar mais a Deus. E como que nós buscamos mais a Deus? Primeiro, lendo mais a Bíblia, lendo mais a palavra de Deus. Eu não sei quantos entraram no desafio que nós lançamos no final do ano passado, de lermos a Bíblia toda até o final deste ano, dezembro. Eu não sei quantos de repente fizeram um propósito até pessoal: eu vou ler a Bíblia toda no ano de 2020. E eu não sei também se você cumpriu esse compromisso para com o Senhor. Mas um dos desafios para mim e para você, para o ano que vem, é buscar mais a Deus, meditando na sua palavra, lendo as escrituras sagradas. Irmãos, irmãs, sabe por que muitas vezes a nossa fé, ela é abalada? Porque nós não lemos a palavra de Deus como deveríamos ler. Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo fala que a fé, a minha fé, a sua, a nossa fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando você lê, você está ouvindo, você está meditando. E lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, diz que bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve e que pratica as palavras desta lei. Então, primeiro conselho divino para mim e para você: buscar mais a Deus por meio da leitura da Bíblia. Vamos meditar, vamos examinar as escrituras. Deus nos concedeu um ano todo para lermos a palavra. Mesmo que você não tenha conseguido ler, faça um propósito para o ano que vem. Faça um propósito de você ler as escrituras sagradas. Nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos examinar as escrituras. Muitas pessoas estão se afastando da igreja, estão perdendo a fé, porque estão perdendo o contato com as escrituras. Eu sempre falo que quanto mais próximo você estiver da Bíblia, mais longe você vai estar do mundo. E quanto mais distante você estiver da palavra de Deus, mais próximo você vai estar do mundo. Então, primeira forma que nós utilizamos para buscar o Senhor, lendo a sua palavra. A segunda forma de nós buscarmos o Senhor é por meio da oração. É orar, buscar a face do Senhor por meio da oração. Uma das orientações de Jesus para os seus discípulos é orar sem cessar. Então nós não podemos de forma nenhuma perder o hábito de falarmos com Deus. A Bíblia fala lá em Gênesis que todos os dias, na viração do dia, Deus aparecia no Éden para comunicar, para falar, para dialogar com Adão e Eva, até que eles desobedeceram. Quando eles desobedeceram, foram expulsos do jardim do Éden. E ao ser expulsos do jardim do Éden, eles pararam de conversar com Deus, pararam de falar com Deus. E por aproximadamente 500 anos, Deus não mais falou com o ser humano, até que nasceu um neto de Adão, chamado Enos, filho de Sete, que diz a Bíblia que a partir de Enos, os homens passaram a invocar novamente a face do Senhor, a presença do Senhor. Então nós não podemos de forma nenhuma deixar de buscar o Senhor por meio da oração. Então, primeiro conselho para o ano novo: vamos buscar mais o Senhor. Primeiro, por meio da sua palavra, medite na palavra, examine a palavra. Segundo, por meio da oração, vamos orar, vamos clamar o Senhor. Essa geração é a geração que menos tem falado com Deus, é a geração que mais se comunica virtualmente. O que é comunicar virtualmente? A distância. Antigamente nós ligávamos para os nossos amigos, para os nossos familiares, nós ouvíamos a voz
dos nossos amados. Hoje não, hoje nós mandamos apenas mensagens escritas. Às vezes, de vez em quando, nós mandamos até falas mais picadas. Nós não sentimos a emoção do contato, de estar conversando com a pessoa. Então, assim como esta geração tem experimentado esse diálogo truncado, esse diálogo picado, esse diálogo que nos afasta cada vez mais uns dos outros, assim também tem se manifestado com relação a Deus. É uma geração que tem falado pouco com Deus. Nós precisamos falar mais com Deus e menos com os homens. Quanto mais nós conversamos com Deus, mais nós vamos ter entendimento dos planos e projetos que Deus tem para nossas vidas. Então está aí, nós precisamos para o ano novo, primeiro conselho, buscar mais a Deus, lendo a palavra, orando, e terceiro, congregando, estando na casa do Senhor, buscando a sua face. Olha, eu nunca vou deixar de aconselhar vocês a estarem na casa de Deus, porque eu seria negligente se eu não ensinasse isso para vocês. A Bíblia fala lá em Atos que a igreja primitiva, a igreja inicial, eles se reuniam todos os dias no templo e de casa em casa. Hoje nós temos cultos 3 vezes por semana. Tem igrejas que tem 1 vez por semana. Olha, não tem como nós crescermos na graça, no conhecimento, na revelação, na intimidade com Deus, estando na sua casa somente 1, 2 ou 3 vezes por semana. Nós precisamos ter contato com Deus todos os dias. Então nós buscamos o Senhor quando nós participamos do culto. Eu dizia que a igreja primitiva se reunia todos os dias, e lá em Hebreus capítulo 10 versículo 25 escrito: não deixando-vos de congregar, como é o costume de alguns, mas antes admoestai-vos uns aos outros, porque o dia se aproxima. E quando você lê lá Hebreus 10, 25, a palavra dia está com letra maiúscula. Aquele dia lá é o próprio Jesus, ele se aproximando. Então nós precisamos buscar o Senhor, congregando, reunido como família de Deus. Segunda forma, o segundo conselho para o ano novo: primeiro, buscar mais a Deus. Eu já falei sobre isso aqui. Hoje eu sou um pastor. Eu sou obrigado, entre aspas, a estar todos os dias no culto. Mas antes de eu me tornar pastor, eu já estava todos os dias nos cultos. Eu não perdia um culto. Eu gostava de participar de todas as reuniões, até na tarde da bênção, aqui na nossa congregação, que é a reunião feminina, a união feminina, a antiga união feminina. As mulheres se reuniam, estava eu lá presente, eu, o irmão Flores e o irmão Jorge. Nós estávamos sempre presentes. Reunião de jovens, desde a minha conversão, sempre participei. Então nós precisamos, valorizar o estar na casa de Deus. Quanto mais você valoriza o estar na casa de Deus, mais Deus vai te honrar, mais Deus vai te abençoar. Então, primeiro conselho, buscar a Deus. Segundo conselho para o ano novo: se consagrar mais a Deus. Se consagrar mais a Deus. Nós precisamos nos consagrar mais, irmãos. Nós precisamos, nos separar. Consagrar significa se separar para Deus. Nós precisamos fazer uma avaliação pessoal. Olha só o que Daniel fala lá no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Ele diz assim, olha, que Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar. Quantas pessoas estão se contaminando porque não estão se santificando, não estão se separando para o Senhor. Cuidado com aquilo que você tem olhado, cuidado com aquilo que você tem assistido, cuidado com aquilo que você tem falado, cuidado com as pessoas com quem você tem andado. Nós precisamos estar atentos e buscar a nossa consagração diante do Senhor. Lá em Hebreus diz assim,
segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, se consagrar é se santificar. Nós precisamos nos separar para o Senhor. Nós precisamos realmente fazer uma linha, divisória entre o santo e o profano. Nós precisamos fazer diferença no meio dessa geração que não tem temor de Deus. Nós precisamos realmente ser um referencial. Nós precisamos mostrar para as pessoas que estão do nosso lado que nós somos diferentes, não porque nós frequentamos a igreja, mas porque Deus habita em nós, e nós somos moldados, fomos transformados. A nossa vida, ela é firmada e estabelecida pelos ditames da palavra de Deus. Então vamos procurar nos consagrar, nos separar. A Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 22, aquele que é santo, santifique-se mais ainda, mas aquele que é sujo, suje-se ainda mais. Está vendo? É uma palavra até meio dura, mas é verdade. Nós precisamos, nós que temos entendimento do Senhor, nós precisamos nos santificar, nos separar para o Senhor. Nós precisamos realmente buscar o Senhor, a fim de que ao buscá-lo, nós vamos ficar constrangidos em fazer coisas erradas, coisas que vão trazer tristeza para o coração de Deus. A Bíblia fala lá em Efésios: aquele que roubava, não roube mais; aquele que matava, não mate mais; aquele que mentia, não minta mais; aquele que bebia, não beba mais; aquele que adulterava, não adultere mais; aquele que era adorador de ídolos, não faça isso mais. Então a Bíblia nos dá nortes, nos dá direções em que nós precisamos atentar, para que nós possamos realmente nos santificar, nos consagrarmos cada vez mais ao Senhor, o nosso Deus. Lá em Eclesiastes diz assim, em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eclesiastes no capítulo 9, no versículo 8: em todo tempo sejam alvas as vossas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O que significa? Vestes brancas, limpas, lavadas, santificadas, separadas para Deus. E quando nós fazemos isso, nunca vai faltar o óleo. O óleo é a figura do Espírito Santo. Deus vai se manifestar em nós e através de nós, quando nós mantermos as nossas vidas limpas, consagradas a Ele. Aleluia. Terceiro conselho para o ano novo: ser mais humilde. Nós precisamos ser mais humildes, irmãos. Nós estamos vivendo uma época de pessoas arrogantes, pessoas prepotentes, pessoas altivas, pessoas que se acham superiores. A Bíblia nos ensina a andar no caminho da humildade. Jesus, em Mateus capítulo 11, no versículo 29, ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele primeiro nos chama: vinde a mim. No versículo 28: vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Depois, aprendei de mim. Nós precisamos aprender com Jesus. Não existe no mundo, não só porque está registrado aqui na palavra, mas você não vai encontrar no mundo nenhum ser mais humilde do que Jesus Cristo. A partir do seu próprio nascimento, diz a Bíblia que ele nasceu numa manjedoura. Ele poderia ter nascido num palácio, numa casa bem estruturada, mas o Rei dos Reis nasceu numa singela estrebaria, para nos mostrar a importância da humildade. E quando ele entrou em Jerusalém, ele foi aclamado rei. E rei, naquela época, tinha que andar num cavalo, cavalo alto, bonito, branco, vistoso. Mas diz a Bíblia que ele entrou em Jerusalém numa jumenta, no jumentinho, filhote de uma jumenta. Olha só que humildade. O rei montado num humilde jumento. Então Jesus é o nosso exemplo maior de humildade. Vocês já viram? A primeira
característica do cidadão do reino de Deus, registrada lá em Mateus capítulo 5, no Monte das Bem-aventuranças, é justamente humildade. Jesus diz assim, ó: bem-aventurados os humildes. Tem uma tradução que fala pobres de espírito, mas no original é humildes. Bem-aventurados os humildes de coração, porque eles verão a Deus. Miqueias, no capítulo 6, no versículo 8, diz assim, ó. Miqueias é um profeta lá do Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 8, diz assim, ó: o que é, ó homem, que o Senhor pede de ti? Senão que ames a justiça, pratiques a misericórdia e que andes humildemente diante do Senhor, o vosso Deus. Então, a única coisa que Deus pede para mim e para você é nós andarmos humildemente diante do Senhor, o nosso Deus. Nós precisamos ser mais humildes, sempre prontos a perdoar. Aqui, perdão é uma característica de uma pessoa humilde. Nós precisamos aplicar isso, irmãos. Humildade. A humildade faz com que nós tenhamos a sensibilidade não só de pedir perdão, mas também de liberar perdão. Quantas e quantas pessoas estão com as suas vidas amarradas porque não sabem liberar perdão, não sabem perdoar. Jesus, ao ensinar-nos a oração do Pai Nosso, ele disse que se nós não perdoarmos os nossos inimigos, o nosso Pai também não nos perdoará. Na oração ele ensina: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos ofensores. Mas quando você lê a sequência, no final da oração do Pai Nosso, Jesus ele acrescenta dizendo: porque se vocês não perdoarem aqueles que vos maltratarem, que vos maldizerem, da mesma forma o Pai também não vos perdoará. Então, perdão é uma característica de quem é humilde, sempre pronto a perdoar, rápido para reconhecer as falhas e vagaroso ao ser ofendido. Às vezes nós temos dificuldade de reconhecer as nossas falhas. Nós somos rápidos em reconhecer as falhas dos outros, mas as nossas próprias falhas, nós somos mais vagarosos. Às vezes nós nem reconhecemos. Para os outros, detalhes, coisas pequenas se tornam gigantescas, mas quando nós erramos, nós temos dificuldade de reconhecer as nossas falhas. Então nós precisamos ser mais humildes, precisamos ter humildade para aprendermos mais. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Para os jovens, em especial essa palavra para a juventude que está nos ouvindo, tantos que estão aqui presentes como os que estão de casa nos acompanhando, e tantos outros que nos acompanharão ao longo dos anos, porque essa mensagem vai estar gravada. Nós estamos vivendo uma geração em que os jovens acham que sabem de tudo, só porque sabem dominar um pouco ou até muito a informática. Eles acham que também sabem de tudo, sabem de princípios de vida, sabem de bases que a tecnologia não ensina, a experiência pessoal que ensina, a vivência que ensina. Então nós estamos vivendo uma geração de jovens que acham que sabem de tudo, só porque dominam a tecnologia, acham que também dominam todo o conhecimento, inclusive conhecimento das coisas espirituais. Jovens que nunca fizeram um seminário, nunca estudaram sobre homilética, hermenêutica, nem sabem o que significa eclesiodinâmica, que não sabem o que é uma apologética, e querem debater Bíblia com pessoas que têm mais conhecimento, querem rebater aquilo que eles não sabem. Então nós precisamos ter humildade para aprender. Todos os dias nós precisamos aprender mais. Sócrates, um dos grandes filósofos gregos, ele disse que ainda que eu viva 100 anos, jamais deixarei de aprender. E ele mesmo disse para os seus discípulos: a única coisa que eu sei é que nada sei. O que ele quis dizer com isso? Que ele estava pronto sempre a aprender.
E nós precisamos também estarmos sempre prontos a aprendermos. Então terceiro conselho para o ano de 2021, nós precisamos ser mais humildes. Até no trato uns para com os outros, nós precisamos ser mais humildes. Quarto conselho, alimentar a nossa mente com coisas boas. Cuidado com a sua mente. Cuidado com os seus pensamentos. Você sabia que há uma batalha na sua mente? Sabia que a nossa mente é, como diz a pastora Joyce Meyer no seu livro Mente, Campo de Batalha? A nossa mente é um campo de batalha. Aqui estão juntos pensamentos bons e pensamentos ruins, pensamentos que edificam e pensamentos que destroem. Aí você me pergunta, como que eu vou fazer com que os pensamentos bons prevaleçam sobre os maus pensamentos? É só você trazer à mente os pensamentos bons. É por isso que lá em Lamentações, Jeremias fala assim, eu quero trazer à mente somente o que me traz esperança. Tem gente que só pensa coisas danosas, coisas catastróficas, destrutivas, pensamentos de morte, pensamento de suicídio, pensamento de destruição, pensamentos de divisão, enfim, pensamentos de enfermidade. São tantos pensamentos ruins. E aqui, o nosso corpo vai sentir o reflexo dos nossos pensamentos. Não é pensamento positivo apenas, não. É você guardar sobre tudo a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia fala, nos orienta a guardarmos, a meditarmos, a examinarmos as Escrituras. Então, o conselho para o ano novo, nós precisamos alimentar a nossa mente com bons pensamentos. Pensa naquilo que vai te edificar, que vai te fortalecer. Às vezes os filhos saem, as mães, principalmente as mães, ficam em casa e ficam, perturbadas, ficam, enfim, com medo que aconteça algo com seus filhos. E algumas vezes pode até acontecer. Sabe por quê? Porque você está gerando isso no mundo espiritual. Entrega nas mãos de Deus. Ore para que Deus guarde, ore para que Deus abençoe. Então vamos trazer à nossa mente somente o que nos edifica. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses no capítulo 4, lá no versículo 9, se não me engano. Se não for o 9 é o 8. Ele diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. Então nós precisamos ter bons pensamentos. Tem pessoas que estão com medo de morrerem por causa da Covid. Aí fica com maus pensamentos, assiste a televisão e fica mais aterrorizado ainda. Por quê? Fica alimentando maus pensamentos. Traz à memória somente aquilo que vai te trazer esperança. Pense coisas boas. Pense aí, você sendo abençoado no seu casamento, com seus filhos, com seu marido, com sua esposa. Você sendo próspero no seu trabalho, você sendo próspero na faculdade, nos estudos. Você sendo abençoado em tudo que você propor a fazer. A Bíblia fala que assim como imagina, Provérbios diz assim, assim como imagina a sua alma, assim será. Alma ali significa pensamento. Assim como imagina a sua alma, assim também será. Então vamos pensar somente coisas boas. E fazendo isso, com certeza, Deus vai nos abençoar. Aleluia. Outro conselho para o ano novo: procurar as coisas de valor eterno e não as temporais. Procurar as coisas de valor eterno e não as temporais. Aí alguém pode falar assim, mas pastor, então quer dizer que eu não posso buscar as coisas temporais? Pode, mas com moderação. Você não pode envidar
todas as suas forças, toda a sua energia para buscar somente coisas materiais. O próprio Jesus, ele nos ensina isso. Lá em Mateus, no capítulo 6, ele diz assim, ó, a partir do versículo 19: não ajunteis para vós outros tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói e os ladrões roubam, mas juntai para vós outros tesouros lá no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói e nem os ladrões roubam. Você pode ter uma casa, você pode ter um carro, você pode ter, enfim, bens, mas que isso não seja o fundamento da sua vida. Não ajunte para si riquezas, sem antes juntar riquezas lá na eternidade. Eu tive 2 perdas este ano, os irmãos sabem muito bem. A última perda foi de um tio querido, morreu novo, 68 anos, véspera de Natal, dia 24. Todos os dias nós nos reuníamos, todos os anos nós nos reuníamos do dia 24 para o dia 25, lá em Sarzedo. Eu morava no bairro Brasília. Nós passávamos o Natal lá, e a família dele, que é grande, vinha passar com a minha família aqui no Milionários a virada do ano. Aí dia 24 eu estava lá, junto com os meus primos, minha tia. Eu fiquei olhando a casa que o meu tio construiu, uma casa boa. Tinha um carro muito bom. Ele foi vereador lá de Sarzedo, e o primeiro pagamento dele, ele comprou um carro muito bom, um carro automático, muito novo, enfim. Aí eu fiquei olhando ali, carro novinho, ficou. A casa muito bem construída, ficou. Está vendo a importância de nós ajuntarmos riquezas do céu? Ele fez errado? Não fez errado não. Isso é necessário, nós precisamos disso. Mas que isso não seja o fundamento da nossa vida. Quantas e quantas pessoas estão ajuntando somente aqui na terra e não estão se preocupando com a eternidade? Quantas e quantas pessoas estão morrendo prósperas, mas a prosperidade que elas ajuntaram aqui na terra vão ficar aqui, não vai ser colocado dentro do caixão. Olha o que o apóstolo Paulo fala para o jovem Timóteo. Ele diz assim, ó: tendo que comer e tendo que vestir, nós temos que estar por satisfeitos, porque nada trouxemos para este mundo e nada levaremos daqui. Então nós precisamos, atentar para este conselho divino. Você que ainda não tem casa, compre a sua casa. Você que não tem carro, compre o seu carro. Você que, enfim, de repente quer adquirir alguma coisa a mais, faça isso. Mas não se esqueça de ajuntar tesouros no céu. Não se esqueça de enriquecer-se espiritualmente. Quantas e quantas pessoas estão trabalhando dia e noite e vão morrer trabalhando dia e noite, ajuntando riquezas, e no final não vai nem desfrutar daquilo que ajuntou. Então, para o ano novo, vamos procurar mais as coisas de valor eterno e deixar de lado as coisas passageiras. Caixão não tem gaveta, e às vezes nós temos tantas roupas, e a roupa que nós vamos ser enterrado, nem nós vamos escolher, alguém vai escolher por nós. Então que nós possamos, procurar mais as coisas de valor eterno. Vamos nos preocupar mais com a nossa espiritualidade. Olha, eu tenho visto quantas e quantas pessoas morrendo, não somente por causa de Covid, mas por causa de outras doenças. E o que mais me traz tristeza é que a maioria dessas pessoas, elas não se prepararam espiritualmente para este momento. O que é se preparar espiritualmente? É você estar em comunhão com Deus, é você colocar a sua vida em ordem. Olha o que Deus falou para o rei Ezequias, lá em Isaías capítulo 38: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Todos nós temos essa única certeza, que um dia eles vão chamar a nossa senha.
e nós precisamos estar preparados espiritualmente para nos encontrarmos com o Senhor, o nosso Deus. Outro conselho divino para o ano novo: contemplar mais o lado bom das pessoas. Eu sei que nós estamos vivendo uma geração, um tempo em que as pessoas não estão se respeitando tanto. As pessoas estão, como eu falei, arrogantes. As pessoas estão trapaceiras, maldosas. Mas nós precisamos olhar para as pessoas também com o olhar de Cristo. Nós precisamos contemplar mais o lado bom das pessoas. Tem pessoas boas neste mundo, irmãos. Tem tantas pessoas aí que abrem mão da sua própria vida para fazer o bem para outras pessoas. Que nós possamos nos encaixar nesse quesito, que possamos realmente nos preocupar mais com os outros, nem pensando tanto em receber uma recompensa dessas pessoas, mas fazer o bem sem olhar a quem. É retribuir às vezes o bem pelo mal que nós recebemos. O apóstolo Paulo, ele nos ensina isso lá na sua carta aos Tessalonicenses, que nós não devemos nunca pagar o mal com o mal, mas sempre o bem tem que ser a resposta para o mal que lançarem sobre nós. Ele diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Então nós possamos realmente, contemplar o lado bom das pessoas. Outro conselho: viver a vida com mais propósitos. Viver a vida com mais propósitos. Sabe qual que é a diferença entre o crente e o não crente? Eu digo que crente não é o que está aqui na igreja. Essa palavra crente é no sentido de crer. A diferença entre o que crê e o que não crer. Sabe qual que é a diferença? É que o que não crê não tem uma vida com propósito, vai vivendo a vida sem propósito. É mais ou menos a mentalidade que reina em muitas pessoas, de que a nossa vida baseia-se somente aqui, agora. Morreu, acabou. E nós sabemos muito bem que não. A Bíblia nos ensina isso. Lá no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 25, Jesus diz que eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Por que Jesus falou isso? Ele quis nos mostrar o seguinte: que há uma vida após a morte. Ele quis nos mostrar que enquanto nós estamos aqui vivendo 50, 60, 70, 80 ou até 103, como foi a minha avó que faleceu 2 semanas atrás, ainda é pouco diante da eternidade que Deus tem preparado para cada um de nós. Então nós precisamos viver com propósitos. Nós não estamos aqui por acaso. Você não foi alcançado à toa, sem motivo. Deus me alcançou, Deus te alcançou com um propósito. Qual é o propósito da nossa vida? Primeiro, exaltar o nome do Senhor, adorar a Deus, ser uma boa testemunha. Quando a pessoa vive a vida sem propósito, ela é meio que melancólica, uma pessoa triste, uma pessoa que não tem alvos, que não tem objetivos na vida. Qualquer coisa para ela está boa. Se está ruim, está bom. Se está bom, está bom. Não, nós não podemos de forma nenhuma viver dessa forma. Nós precisamos viver com propósito. Eu até oriento para vocês lerem um livro do Rick Warren, chamado Uma Vida com Propósito. Eu creio que muitos aqui já leram esse livro. Se você leu, releia. Se você não leu, leia, compre e leia este livro, Uma Vida com Propósito. Deus nos gerou com propósito. Nós não estamos aqui simplesmente para viver. Deus nos chamou com propósito. Então, outro conselho para o ano de 2021: viver a vida com mais propósito. E o propósito maior, como eu falei, é adorar a Deus. E como que nós adoramos a Deus? Obedecendo-o, seguindo os seus
ensinamentos. Aleluia! Para encerrarmos, eu tinha mais alguns conselhos divinos aqui, para encerrar: amar mais a Deus, confiar e não dar lugar à preocupação, ter fé e não duvidar. Amar a Deus, amar mais a Deus. Eu sei que vocês amam a Deus, mas nós precisamos amá-lo ainda mais. O primeiro grande mandamento é: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças. Então nós precisamos ouvir de Deus esse conselho divino: vocês precisam me amar mais. E como que eu manifesto amor para com Deus? Confiando na sua palavra, esperando nas suas promessas, não duvidando, mas crendo que Deus está no controle de todas as coisas, e no tempo certo Ele vai tirar toda a preocupação, Ele vai tirar toda a dúvida e vai confirmar a sua vontade sobre as nossas vidas. Então, o último conselho divino nesta noite, para o ano novo: vamos amar mais a Deus, vamos confiar e não dar lugar à preocupação. Eu sei que é difícil nós não nos preocuparmos, mas Jesus diz assim, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 24, ele diz assim, que não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos com o que é a vez de comer ou com o que é a vez de vestir. Então nós não podemos de forma nenhuma andarmos preocupados. Que as preocupações da vida não venham nos consumir, mas que nós possamos, sobretudo, amar a Deus e confiar, e jamais duvidar, ter fé e acreditar que dias melhores virão, em nome de Jesus. 2021 é o ano em que nós precisamos, sobretudo, firmar a nossa vida cada vez mais na presença do Senhor. Que a nossa família esteja no altar de Deus, e fazendo isso, Deus, Ele vai nos dar um ano de bênção, um ano de vitória. Mesmo que venhamos enfrentar tribulações, mesmo que venhamos a passar por provas e até por perdas, mas ainda assim nós vamos permanecer inabaláveis, porque o Senhor é a nossa riqueza maior. Amém? Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Aleluia. Glória a Deus.